Sigamos agora com a narrativa e seus elementos. Vamos para a parte 2 do nosso estudo da aula sobre o conto, A Moça Tecelã. E vamos ver alguns sentidos de seu potencial narrativo. Vejamos então. O conto, ele traz consigo uma característica muito interessante em relação a várias outras narrativas que vocês já conheceram, leram, ouviram, contações, porque ele vai apresentar vários dos elementos, os mesmos elementos que vocês viram em outras narrativas e que nós vamos relembrar aqui, sendo que com características bem compactas, porque é um gênero narrativo curto e simples. Principalmente se nós compararmos com um romance, com uma novela, com narrativas que possuem uma extensão e complexidade maior de personagens, de tempo, de espaço, de conflitos em toda a narrativa, em todas as ações da história. Vejamos então que nós tivemos na história da Moça Tecelã poucas personagens, correto? Além disso, nós tivemos também noções de tempo compactas. O que seria isso? Nós temos noções de tempo, um tempo reduzido, um tempo mais limitado. Nós não temos uma extensão de tempo muito longa. O conto, ele tem um núcleo menor temporal. Assim como em relação ao tempo, nós temos um espaço reduzido. Nós vamos ter poucos cenários, poucos locais, poucas mudanças relativas aos lugares onde tudo acontece. E em relação ao próprio enredo, aos acontecimentos, às ações, tudo vai se voltar basicamente girar em torno de um único conflito. Diferente do que nós falamos agora há pouco. Os romances mais extensos, nós temos num romance vários núcleos de conflitos que são simultâneos, às vezes, acontecem ao mesmo tempo. Já no conto, nós vimos um único conflito. Isso é uma outra característica. Nós temos então no enredo uma introdução, um desenvolvimento das ações, um clímax que vai trabalhar com a complicação, a tensão maior do drama desse conflito que vai ser central na narrativa. E, seguido a esse clímax, nós vamos ter o desfecho, o que é chamado também de epílogo, o encerramento, como que tudo se resolve, se encerra dentro daquela história. E agora vamos entender como que isso ocorreu dentro dessa linda história que nós degustamos e apreciamos na contação da primeira parte da nossa aula. Vamos ver juntos, então, que os elementos da narrativa neste conto da Moça Tecelã,
Primeiro, as personagens. Quem são as personagens que praticaram ou que sofreram as ações na história que nós lemos? Nós temos a própria moça tecelã e o marido tecido por ela. Nós temos, em relação ao tempo, quando? A pergunta é: quando transcorreram os fatos? Dentro da história que nós lemos, como o tempo foi desenvolvido, tratado na história da moça tecelã? Tudo parece se passar num tempo presente da vida da moça, que levava a vida a tecer, e certo dia sente-se solitária, por isso resolve tecer um marido para si. E o espaço? Onde ocorrem os fatos da narrativa? Onde tudo ocorreu? O cenário dos acontecimentos vai desde a simples casa onde a moça vivia, em seguida o palácio com a alta torre e todos os caprichos e as exigências do marido, e por fim retorna à casa simples situada em um local de linda natureza. Agora vamos analisar o foco narrativo. Como é a voz desse narrador da história da moça tecelã? É um narrador que participa da história como personagem? Ou ele aparece como se estivesse de fora dos acontecimentos, apenas contando tudo, como quem está apenas observando o que aconteceu na história? Ou ainda, ele não é personagem, ele também não é apenas observador, ele não participa da história, mas ele tem um conhecimento que vai além daquele que apenas observa e conta os fatos. Ele consegue saber o que se passa nos sentimentos, nos pensamentos de algumas das personagens ou da maioria das personagens da história. Este tipo de narrador é chamado de narrador onisciente. E vejam bem, quando nós vimos lá na história da moça tecelã, naquela passagem especialmente, quando o narrador diz assim: e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. Vemos que o narrador, ele consegue alcançar a profundidade da tristeza que foi tomando conta das emoções e da vida da moça tecelã no decorrer do tempo. Esse narrador, então, ele é um narrador onisciente. Como eu falei, ele não participa da história como narrador personagem, mas ele também não é somente, não é apenas um narrador observador. Ele parece conhecer bem os pensamentos e emoções de cada personagem, à medida que conta os fatos com esses sinais no seu discurso. Agora passemos ao enredo. Vamos mergulhar um pouco mais em uma das possibilidades de leitura dos sentidos profundos, lindos e mágicos deste conto da Marina Colasanti. A introdução traz para nós
uma situação inicial de uma tecelã feliz com o que fazia, que era o quê? Era tecer, criar e conduzir a sua própria vida. Depois, nós temos no desenvolvimento do enredo que certo dia sentiu-se sozinha esta moça tecelã e resolveu que queria um esposo para compartilhar a vida. Teceu seus sonhos e os de seu marido no tear e foi feliz até que... Chegamos então ao clímax, aquele momento mais intenso, mais tenso, inclusive, do conflito, do drama, da tensão da narrativa. Que qual foi? Seu marido só pensava no poder de realizar desejos materiais que o tear da moça oferecia. Não parou de fazer exigências e mais exigências para sua esposa criar, materializar. Os sonhos e os dias da moça tecelã foram se entristecendo. E em dado momento, ela sentiu saudade da época em que vivia sozinha na casa simples junto ao horizonte. Após o clímax, nós vamos ver como foi o desfecho, o epílogo, como foi a solução, o encaminhamento desta narrativa para chegarmos à finalização da história. A moça tecelã resolve fazer o quê? Descriar, desfazer parte da vida que havia sonhado, tecido e criado para si mesma, não é? Resolveu voltar ao momento em que estava feliz em sua casa simples, contemplando a beleza do horizonte em busca de tecer com novos fios e novos sonhos novamente a sua história. Vejam que nós fizemos uma leitura de cada momento da narrativa, de todas as etapas do enredo deste conto. E, a partir desse movimento que nós fizemos na prática com esse lindo conto, agora sim, chegou aquele momento em que você vai criar o seu conto em torno do que já veio lá da parte 1 da nossa aula, imaginando como um objeto, com o mesmo poder mágico do tear da moça tecelã. Eu sei que vocês já imaginaram esse objeto de lá até aqui. Agora, é hora de tornar possível e real em sua vida, por meio da magia do conto, o que resolveu criar. Coloque em prática o que aprendeu nesta aula sobre a narrativa do conto. Sugiro a vocês que façam um roteiro do enredo que vocês vão montar, como um planejamento do conto que vocês vão criar. Assim como nós fizemos agora com o enredo da moça tecelã, você vai fazer um planejamento do roteiro do seu conto, de uma forma bem simples, e depois você vai começar a escrever com aquela organização o seu próprio conto. E depois disso, vem uma parte muito importante. Ao final, reúna todos de sua casa em uma roda bem querida, uma roda de leitura, para você contar o seu conto. E quem sabe propor que mais alguém desta roda seja o próximo a criar um outro conto para uma próxima roda que vocês combinem. Que tal essa ideia?
Vamos pôr em prática? Vamos à obra? Deixo aqui também algumas referências e links interessantes para vocês darem uma olhada depois, ok? E algo que percorreu todos os momentos do nosso estudo do conto e que vem de um livro Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll. A única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível. Não se esqueçam disso. E saibam que esta é uma outra leitura imperdível, queridos aluno, aluna e familiares. Até breve. Até a próxima aula.